Oi, gente! Hoje eu resolvi gravar um vídeo com algumas dicas de livros para quem quer criar o hábito da leitura. Eu acho que para começar, tentar desenvolver esse hábito, você precisa escolher livros, obviamente, mais simples. Eu acho que a literatura, como tudo na vida, é como uma escadinha, assim, que você vai subindo de degrau em degrau. Então, na minha cabeça, pelo menos, acho que não faz muito sentido você querer tentar criar o hábito começando com Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Dostoiévski, esses grandes clássicos, assim. Eu acho que vai ser muito difícil você criar gosto pela leitura começando com livros assim. Mas é claro que se você quiser, você pode, né, começar com o livro que você quiser. Mas eu acho que tem alguns livros que são mais envolventes, assim, tem uma linguagem mais fácil, livros que chamam bastante atenção, que é mais fácil de você criar esse gostinho pela leitura. Uma coisa que eu acho legal é você pegar livros que já tenham temas que você gosta, sei lá, pensa nos filmes, nas séries que você gosta de assistir e tenta buscar livros parecidos, assim. Tem muitos filmes, muitas séries que são inspirados em livros, então vê aí se o seu filme, sua série preferida, às vezes não foi inspirado em um livro. Outra coisa, uma dica extra, assim, que eu acho que é bem válida, assim, para tentar criar um novo hábito, não só o hábito da leitura, mas qualquer hábito. Eu acho que é criar um ambiente agradável, assim, tentar meio que romantizar o seu momento ali. Nesse caso, o momento da leitura. Sei lá, colocar uma musiquinha de fundo ali, um lo-fi, uma música clássica, alguma música mais tranquila, assim. Acender uma vela aromática, pegar um chazinho, um café, sei lá, a sua bebida preferida. Eu acho que tudo isso faz o momento se tornar mais agradável, assim. Eu acho que faz você ficar com mais vontade de você fazer o que você está se propondo ali a fazer. Nesse caso, o momento de leitura. Mas então vamos lá. Eu separei alguns quadrinhos. Quadrinhos eu acho que são ótimos livros para quem quer desenvolver o hábito, afinal, são livros mais curtos, tem muitas imagens, né? Então eu separei aqui o Diário de Anne Frank. Esse livro é lindo, as ilustrações são maravilhosas. Mas assim, ele tem algumas páginas que tem bastante coisas escritas. Eu quero muito reler esse ano, esse livro em quadrinho. É maravilhoso esse livro aqui, as ilustrações são perfeitas. E os meus quadrinhos preferidos são os da Sarah Anderson. Ela é uma cartunista, ela tem, eu acho que página no Instagram, nas redes sociais no geral, onde ela posta as tirinhas dela. Esse livro aqui, ele é preto e branco dentro, mas ele é muito engraçado. Gente, eu chorava de rir lendo esses livros aqui. Temos Ninguém Vira Adulto de Verdade, Uma Bolota Molenga e Feliz, A Louca dos Gatos e o último que eu li, Esquisitona. Sim, são ótimos livros para quem quer começar com esse hábito. Os da Sarah são perfeitos, assim, eu acho. Como eu falei, são livros muito engraçados, assim, ela é muito irônica, muito sarcástica, então eu acho que são boas escolhas. Aí eu separei dois sobre autismo, que são livros lindíssimos. Passarinha é um deles. Esse livro ele é de uma delicadeza, assim, que eu não sei nem explicar. Aqui a gente vai acompanhar a Kathleen. Acho que é assim o nome dela. Não sei, faz muitos anos que eu li esse livro, mas se eu não me engano é Kathleen. É. E ela é uma garotinha autista que está passando por um momento de luto. Ela vivia só ela, o pai dela e o irmão dela, mas o irmão dela acabou falecendo num atentado que teve na escola. E aí a gente vai acompanhar ela lidando com esse momento de luto. E ela não consegue entender muito bem o que é a morte, ela não consegue entender muito bem os sentimentos das outras pessoas, nem os próprios sentimentos. Então a gente vai acompanhar a visão dela sobre isso tudo. E é legal porque é ela que narra a história, então é como se você estivesse na mente de alguém com autismo. Esse tipo de livro é muito interessante para a gente aprender a desenvolver empatia. Então, super recomendo. Eu lembro que eu chorei quando eu li esse livro aqui, o final é bem emocionante. Aí tem mais um, Como Procurar um Cachorro Perdido. Esse aqui é um livro mais voltado para o público infantil, assim. Ele é mais lúdico, digamos assim. Mas é muito legal também. Aqui a gente vai acompanhar a Rosa. Ela vive também só com o pai dela. E o pai dela meio que não entende a situação dela, assim. Então, às vezes, ela tá fazendo algumas coisas e o pai dela fica, ai meu Deus, só seja normal, sabe? Só que a questão é que ela não consegue ser normal. Ela está sendo o normal dela. E o pai dela meio que não entende, assim. É toda uma situação bem tensa.
E o que acontece é que a Rosa tem um cachorrinho e um dia dá uma baita tempestade, assim, e o cachorro dela acaba desaparecendo. E aí a gente vai acompanhar essa aventura dela tentando resgatar esse cachorro dela que ela tanto ama. É um livro muito, muito, muito fofo. Aí vamos. Separei um do King. O primeiro livro que eu li do King é Joyland. E aqui a gente vai acompanhar um jovem que está de férias da faculdade. Ele está passando por um momento meio conturbado no relacionamento também. Então ele resolve ir para uma cidadezinha na Carolina do Norte e trabalhar nesse parque nas férias para fazer uma renda extra assim também. E o que acontece é que nesse parque ocorreu um assassinato no trem fantasma e o assassino ele nunca foi pego. Nunca conseguiram descobrir quem foi esse assassino. E tem toda uma história que falam que o trem fantasma é assombrado, porque a garota foi morta lá e tal. E aí tem toda essa investigação policial no livro, mas paralelamente a gente vai acompanhar uma outra história de um garoto que está numa cadeira de rodas e o nosso protagonista vai acabar cruzando com a vida desse garoto e da mãe dele. E aí eu não quero falar muito mais para não dar spoiler também. Esse livro aqui ele é muito tocante, assim. O King, apesar de ser considerado, né, o rei do terror, do horror, ao mesmo tempo, os livros dele, a maioria dos livros tem uma carga emocional, assim, bem, bem grande, bem alta. Esse livro aqui ele é muito fofo. As divisões dos capítulos são coraçõezinhos. E assim, é muito legal, né? Porque se passa num parque de diversões, então não tem mais o que falar. É maravilhoso esse livro aqui. Muito bom pra quem quer começar King, começar com esse. É uma boa dica. Próximo, Jantar Secreto, do Rafael Montes. Meu amigo, tanto que eu surtei lendo isso aqui. Na verdade, assim, eu acho que é impossível alguém ler isso aqui e não surtar. Rafael Montes é bizarro. Esse livro aqui é bizarro. É sobre canibalismo. Precisa ter estômago pra ler. Mas assim, é daqueles livros que te prende do começo ao fim. Eu não quero falar mais nada para não estragar a sua experiência, mas apenas leia Rafael Montes. Próximo, mais um de terror barra suspense, drama talvez também, Desenhos Ocultos. Aqui a gente vai acompanhar uma garota que ela recém saiu da reabilitação e ela vai trabalhar de babá, cuidando de um garotinho que gostava muito de desenhar, mas assim, no começo esse garoto desenhava só bonequinhos de palito. Mas acontece que depois de um tempo ele começou a fazer alguns desenhos bem bizarros, assim, que parece que ele estava contando sobre algum crime, assim, um assassinato, alguma coisa bem brutal. E assim, gente, o final desse. Cara, o final desse livro aqui é bizarríssimo. Você não espera, assim, no final você fica super triste, com o coração partido. Apenas leiam Desenhos Ocultos, é muito, muito, muito bom. Aí eu separei um de filosofia, primeiro, acho que foi, primeiro não, mas um dos primeiros livros de filosofia que eu li, que é O Mundo de Sofia. E aqui a gente tem a história toda da filosofia, é claro, né, de forma resumida. E esse livro é legal porque esse autor, ele escreveu o livro pensando num público mais jovem, assim, adolescentes, jovens adultos ali no começo da fase adulta. Então ele tem uma linguagem mais simples, mais fácil de você entender. Esse livro aqui é maravilhoso para quem quer iniciar no mundo da filosofia. Eu acho que esse livro aqui é ótimo. Próximos, Relatos de um Gato Viajante. Esse livro aqui, ele é lindo. E como eu chorei lendo isso aqui. Se você é dono de gato, você deveria ler Relatos de um Gato Viajante. Aqui é narrado tanto pelo gato, que é o Nana, quanto pelo dono dele, que é o Satoru. E, gente, assim, o gato, ele é muito engraçado. Ele é super sarcástico, irônico. É daquele jeito que a gente imagina que os gatos pensam e que eles falariam se eles pudessem falar. E essa história aqui, ela é muito emocionante. Esse gatinho era um gato de rua e ele ficava sempre perto do trabalho do Satoru. E o Satoru às vezes fazia um carinhozinho nele, dava um petisco, alguma coisa assim. Até que teve um dia que o Nana sofreu um acidente e ele pensa, bom, vou ficar ali perto do carro desse cara, que ele sempre me dá um carinho, né, me dá um petisquinho, então talvez ele me ajude. E é claro que o Satoru sai do trabalho e vê o Nana lá. Aí, nessa época ele ainda não se chamava Nana, né, mas vê o gato lá machucado e ele socorre o gato. E aí, se eu não me engano, ele tem que passar por uma cirurgia ou algum procedimento. E aí o Satoru pensa, bom, vou deixar esse gato ficar aqui na minha casa até ele ficar bem para voltar para a rua. Mas acontece que ele vai se envolvendo emocionalmente ali com o gatinho. E aí ele
resolve ficar com o gato por um tempo, mas acontece um problema, uma questão X lá, e ele vai precisar dar o Nana pra alguém. Então, eles saem junto, embarcam numa viagem pra ir de cidade em cidade, assim, na casa de alguns amigos, de alguns parentes, pra ver se algum deles poderia ficar com o Nana. E, gente, ai, esse livro no final, como eu chorei, eu chorei, eu chorei. Esse aqui eu chorei feito uma desgraçada também. É lindo, apenas leiam. Relatos de um Gato Viajante, vocês vão amar. Próximo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um livro que foi super hypado, né? Hoje em dia, acho que, nem sei, será que as pessoas ainda falam bastante desse livro ou não? Não sei. Mas enfim, é um livro que te prende também do começo ao fim. Aqui a gente vai acompanhar a história da Evelyn Hugo, que foi uma atriz de Hollywood super famosa, assim, e ela já está com os seus 80 e poucos anos, e ela resolve chamar uma jornalista para contar a história dela, escrever como se fosse uma biografia da vida dela. E aí, é claro que a gente vai saber, né, a história desses sete maridos, mas assim, gente, os maridos é o que menos importa nesse livro aqui. Tem uma hora que você fica até de saco cheio de saber da história dos maridos, porque daí chega lá, começa a contar sobre o terceiro marido, daí você fica, putz, ainda tem mais quatro maridos, e você quer saber das outras coisas que estão acontecendo ali. Assim, o final desse livro, você fecha e você fica, cara, como assim essa mulher não existiu? Evelyn Hugo não existiu. A Taylor escreve muito bem para quem quer iniciar o hábito da leitura. Acho que eu só li esse livro dela, mas acredito que todos os livros dela são uma boa escolha. Próximos. Ai, leve-me com você. Esse aqui também eu chorei feito uma desgraçada. Vocês podem ver que eu choro muito, né, lendo os livros. Aqui a gente vai acompanhar a história de um pai levando as cinzas do filho dele por algumas florestas, alguns canyons nos Estados Unidos. Ele tá indo de trailer e acontece que em determinado momento o trailer dele acaba estragando, ele para numa oficina para tentar resolver o problema. E nessa oficina, o mecânico, ele tem dois garotinhos e ele pede pro nosso protagonista, levar os garotinhos dele junto nessa viagem, porque ele vai ser preso por uma questão X ali. E ele já foi preso algumas vezes, e da última vez os meninos tiveram que ficar, acho que em um orfanato, alguma coisa assim, e foi muito traumatizante, enfim. E aí ele pede para esse estranho levar os filhos dele nessa viagem. E aí ele aceita. Então a gente vai acompanhar esse pai de luto, indo viajar com duas crianças que ele nem conhece direito. E, gente, essas crianças. Sabe aquele tipo de criança que você tem vontade de guardar num potinho, assim, e proteger do mundo e de toda a maldade e de tudo? Essas crianças são muito cativantes. Ai, é só de estar falando, eu quero reler. Esse livro aqui é perfeito. Apenas isso que eu tenho pra dizer. Próximo, Alice no País das Maravilhas. Acho que todo mundo deve conhecer, né, a história de Alice. Se não leu o livro, com certeza já assistiu o filme. Que falar sobre a maior brisa filosófica de todos os tempos. Não tem muito o que falar. Esse livro aqui ele é perfeito. Acho que todo mundo já conhece. Está na minha lista de favoritos. Próximo, Coraline. Eu acho que Coraline parece assim uma versão macabra de Alice no País das Maravilhas. Acho que todo mundo conhece também esse livro aqui, essa história super famosa, né? Tem o filme também. Dessa garotinha que vai morar numa casa meio esquisita e ela acha uma portinha, resolve entrar. Nessa portinha ela tem outros pais meio esquisitos. E não tem muito o que falar sobre esse livro, acho que todo mundo conhece essa história. Próximo, A Fabulosa Casa com Pernas, meu segundo livro infantil preferido. Esse livro aqui ele é maravilhoso, ele é perfeito. Aqui a gente vai acompanhar a Marinka e a avó dela, que é uma Baba Yaga, é uma bruxa, e a missão delas é ajudar os mortos a fazer a passagem de volta para as estrelas. Veja só, que poético. E esse livro, ele assim é muito poético do começo ao fim. E elas moram em uma casa com pernas. Então, assim, às vezes a casa está meio entediada e ela resolve de madrugada ir dar um rolê. E às vezes a Marinka e a avó dela acabam acordando na beira da praia ou numa montanha. Imagina que incrível morar em uma casa com pernas. E eu já falei, já mostrei no vídeo de favoritos, que esse livro, obviamente, está nos meus favoritos, que ele tem algumas páginas, deixa eu ver se eu acho, em preto, com desenhos em branco. Essa edição, assim, ela é maravilhosa. Uma das minhas edições mais bonitas. E a história também é perfeita. E por último,
O Jardim Secreto, ai, isso aqui é aquele livro que dá aquele quentinho no coração, assim. Eu acho que todo mundo deve conhecer essa história também, um clássico da literatura infantil. Tem o filme também, né? Super famoso, super conhecido. E aqui a gente vai acompanhar a Mary, se eu não me engano, é o nome da protagonista. Meu Deus, eu esqueço o nome de todos os personagens. É que faz muito tempo que eu li também, mas se eu não me engano é Mary, o nome da garotinha. E é uma garotinha super rabugenta, assim, de mal com a vida. E ela morava na Índia. Acontece que teve um surto de cólera lá e ela teve que ser mandada para casa de um tio dela, super rabugento também, lá na Inglaterra. E ela vai para casa desse tio, meio sem querer, assim. E esse tio mora em uma mansão, assim, antiga. E nesse lugar onde ele mora tem um jardim trancado e tem todo um mistério por trás desse jardim estar trancado. O que acontece é que aos poucos a Mary vai se envolvendo com esse jardim, ela vai meio que descobrindo o motivo pelo qual o jardim está trancado. E ela começa a se envolver com a natureza e aos poucos ela vai deixando de ser tão amarga assim com a vida, deixando de ser tão rabugenta. E assim, esse livro é daqueles que dá aquele quentinho no coração. Também é um dos meus favoritos da vida. Recomendo muito. Um ótimo livro para começar, para tentar criar o hábito da leitura. Bom, mas acho que foram todos então. Não sei quantos livros deu, mas acredito que mais de 10. Espero que você consiga desenvolver esse hábito maravilhoso da leitura, esse hábito que transforma vidas. Eu já falei e vou sempre repetir que os livros eles me salvam todos os dias. E se você conseguir criar esse hábito na sua vida, em algum momento você vai conseguir entender isso que eu estou falando. Mas era isso então. Espero que as dicas tenham sido úteis por aí. Então, até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido. Um beijo.